Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa sexta aula de introdução ao Antigo Testamento 1, é o segundo bloco. As nossas aulas estão sendo gravadas, estamos trabalhando agora sobre o livro de Números, né? E agora vamos falar um pouco sobre o voto de Nazireu. Lembra do voto de Nazireu? Aquele voto, inclusive, que é bem dramático no episódio de Sansão. Lembram? Pois é. Sim. Sansão deixa ali uma, deixa uma mensagem bem curiosa, que o voto não quer dizer muita coisa, né? Se você não se manter naquele propósito, né? Então, leia para nós, Beatriz, por gentileza, o que seria esse voto de Nazireu, né? Consagração radical, voto de Nazireu. 1. Dieta, abstenção total de produtos da vinha, vinho, suco ou uvas. Uma recusa aos prazeres sociais comuns. 2. Aparência, proibição de cortar o cabelo, um sinal público e visível de consagração a Deus. E 3. Pureza, proibição de aproximar-se de cadáveres mesmo de familiares próximos, a santidade acima dos laços de sangue. Chamado uma concessão especial para leigos se dedicar integralmente ao serviço sagrado, número 6. Percebam que aqui nasce, né, esse voto tão maravilhoso que poderia abarcar, lembram, irmãos? Olha só que interessante. Israel era a nação sacerdotal. Era como se Deus dissesse, vocês são meu povo, escolhido entre todas as nações da terra. Tudo é meu, mas vocês são diferentes. Mas eu vou separar os levitas e vou fazer deles pastores de vocês. Mas agora, dentro desses pastores, eu escolho também Arão, porque de Arão e da sua descendência virão os sumos sacerdotes, e o ministério sacerdotal vai ficar com Arão. Então, uma coisa que era macro, agora fica específica. Assim como no Novo Testamento. A igreja, ela é, né, uma nação também chamada sacerdotal. Mas dentro dessa igreja, que ela é também sacerdócio sagrado, temos os ministérios pastorais, que é como se fosse um suprassumo dentro do contexto. Hoje, nós, pastores, somos os sacerdotes da igreja, mas todo cristão é um sacerdote. É que o pastor acaba sendo esse ministro exclusivo para um serviço exclusivo, né? Aqui, dentro do povo de Deus, lá em Números, vai surgir o voto de Nazireu, que seria literalmente essa consagração plena e total. Ora, profetizada por Deus, separada desde o ventre, como foi o caso de Sansão, e como foi o caso também de João Batista, porque João Batista, irmãos, também, mesmo que o nome Nazireu não esteja ali, quase todas as características do Nazireu estavam ali com ele, quando o anjo fala para Zacarias. Pode ver que ele tem praticamente todas as características. Então, dizer que João Batista era um Nazireu, nenhum problema. Agora, olha que interessante. João Batista, ele é descendente dos sacerdotes. Ele faz parte da linhagem sacerdotal dos coatitas. Interessante, né? Então, o voto de Nazireu não era uma coisa exclusiva aos descendentes de Arão, nem aos descendentes de Levi. Por exemplo, Sansão, quando a gente vê lá em Juízes 13, olha só, versículo 2, certo homem de Zorá, chamado Manoá, da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, ou seja, nós notamos que Manoá era da tribo de Dan. Ou seja, o voto do Nazireu poderia ser com todos aqueles ou que desejassem ou pelos quais Deus separasse. Então, era uma consagração total, né? Tinha esses critérios de dieta, da aparência, ou seja, era visível que ele era diferente, e também dessa questão da pureza, né? No sentido de o contato com alguma coisa, ou sangue, ou morte, mesmo que fosse cadáveres próximos, né?
mesmo os laços de sangue, tá bom? Então, é bem interessante esse voto. Aqui, fazendo até um paralelo, as escolas do rabinato nos dias bíblicos. Lembram que Paulo, ele era um fariseu de fariseu da tribo de Benjamim? Então, as escolas dos rabinos, sejam elas dos fariseus, saduceus, muitas vezes eles também se inclinavam para um tipo de voto de Nazireu, porque, querendo ou não, eles eram os teólogos da nação. Mesmo sabendo que naqueles dias eles seguiam a tradição, eles tinham se envolvido para a política, mas havia um tipo de voto de Nazireu também, com relação a esse tipo de pureza. É claro que não era totalmente, irmãos, porque eles bebiam vinho, suco de uvas, a aparência deles não era de um profeta, mas eu estou dizendo assim que lembra um pouco, né? Pode ver que a escola do rabinato, de uma forma geral, tinha esse clichê sacerdotal, né? Paulo era da tribo de Benjamim e ele era fariseu, ou seja, era um teólogo, né? Então ele fazia parte daqueles líderes religiosos junto com os demais líderes dos seus dias, né? E claro, não era o voto de Nazireu por causa dessa questão da dieta e nem da aparência, mas era um tipo de escola que surge quase que como uma nova escola sacerdotal. Seria mais ou menos isso, né? Pode ver que eles abrangiam outras tribos, não somente a tribo de Levi ou de Arão, né? No caso, o sacerdócio de Arão ou os demais filhos de Levi, tá bom? E aqui, meus irmãos, é a grande virada. Tudo bem sobre os Nazireu? Tudo bem? Eu fiz aqui o comentário das escolas do rabinato só para dar um acréscimo, mas não estou querendo dizer com isso que eles eram, tá, irmãos? Só estou dizendo o seguinte, lembra que eles gostavam de orar nas praças, eles gostavam de demonstrar, né, essa certa autoridade religiosa. Então, perceba que o voto de Nazireu era uma consagração total, só que era uma consagração, vamos dizer assim, ratificada por uma orientação divina e uma vida de desprendimento, né? Era literalmente uma vida de consagração a Deus. Já o rabinato, dentro das suas escolas, não deixava de ser uma consagração, mas era mais voltado a uma nova performance, uma nova escola teológica, de tradições, de, é, de envolvimento até político também, né? Eu sei que era diferente, mas eu só quis citar só como um acréscimo, tá? Tudo bem? Alguma dúvida dos nazireus? Só um último comentário aqui, irmãos. Essa questão da pureza, né? Aproximar-se de cadáver. Lembra quando Sansão pega mel do leão que ele mata? Vem cá. Ele pegou o mel do cadáver leão ou ele pegou o mel da abelha que estava no leão? Sansão gostava de andar literalmente na corda bamba, né? Estão entendendo o que eu quero dizer? Ele não era um nazireu, irmãos. Ele matou um leão, tudo bem? Até aí tudo bem. Mas agora ter mel no leão não é um jeito de arriscar um pouco, porque, ora, eu não posso me encostar. Mas já que eu estou pegando mel, eu não estou encostando no defunto. Perceba, olha aí, olha a licitude e a conveniência. Olha como Sansão gostava como diz, né, o texto do Novo Testamento, né? Fujamos do pecado e do embaraço. Se eu te perguntar, o embaraço é um pecado? Não, embaraço é embaraço. Pecado é pecado. Mas eu te digo sem medo de errar, todo embaraço vai te levar para o pecado. É embaraço, meus irmãos. Entendeu? Quem gosta muito de ficar ali na beira do abismo, meus irmãos, uma hora cai, não tem jeito. Pode ver, Sansão não era um nazireu, ele não tinha que se santificar. Olha, se ele tinha que se abster do vinho, do suco de uva, ou prazeres comuns, o que ele estava fazendo no seu primeiro casamento? Depois, o que ele estava fazendo com o Dalila?
Perceba, ele arriscava, ele era permissivo, ele não tinha aquele zelo, já que o poder estava nele, tudo pode. Pode mesmo, até o dia que os olhos dele foram furados. Entenderam? É mais ou menos o dilema né, daquele que é um eleito e que recebeu um dom e que vive sempre ou na corda bamba ou ali flertando com o abismo. Meus irmãos, né, não se deve flertar com o abismo. Deixa eu contar aqui para vocês rapidamente, vou fugir um pouquinho da aula, mas tinha um rei que estava procurando, é uma história, tá? Um rei que estava procurando um novo uma pessoa no seu reinado para pilotar a carruagem real. E o palácio ficava no alto de uma colina. E 3 pessoas foram selecionadas de todo o reinado para serem ali, né, os pilotos da carruagem real. E sempre o rei, ou a esposa, ou os filhos estariam ali sendo conduzidos. Então chegou o primeiro candidato e foi perguntado ao primeiro candidato: bom, você conhece o percurso que você sabe que o rei passa? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, você que foi selecionado como cavaleiro, né, para comandar a carruagem real. Quantos metros você leva a carruagem próximo do abismo? O primeiro candidato disse assim: olha, eu sou muito competente, mas eu chego a 1 metro próximo do abismo. Quando a roda chega a 1 metro próximo do abismo, eu não passo disso, mas eu já andei em altas velocidades, nunca aconteceu nada, afinal de contas eu estou aqui. Aí o segundo candidato, ele viu que o primeiro tinha dito 1 metro, então ele pensou, já ganhei. E aí chegaram para o segundo candidato e perguntaram, né, a qual distância você passa do abismo? E aí o candidato disse assim, olha, eu já tive grandes experiências, eu passo a 15 centímetros do abismo. Aí todo mundo no palácio ficou surpreso. Falou, mas rapaz, 15 centímetros, qualquer erro pode ser fatal. Ele falou, pois é, mas hoje, até hoje eu nunca tive um erro. E pode ficar seguro, porque eu conheço muito bem, eu seguro as rédeas, os cavalos, e eu nunca tive nenhum problema. 15 centímetros. Todo mundo ficou assim, admirado, né? Todo mundo já pensou, ah, ganhou. E aí veio o terceiro candidato. Perguntaram para o terceiro candidato, qual é a distância que você passa do abismo? E aí ele, assim, já achando que tinha perdido tudo, disse, eu não sou nem como o primeiro, e muito menos como o segundo. Eu nem sei direito. Eu, literalmente, eu fico mais longe possível do abismo. Né? Eu vejo que esses 2 homens realmente estão de parabéns. Eu não tenho a coragem deles, eu não tenho, né, essa, esse ímpeto deles. Eu fico mais, eu nem sei qual é a distância, porque eu passo mais longe possível. Então, pode passar para qualquer um desses dois. Aí, a comitiva real, né, os conselheiros reais se reuniram e falaram, o terceiro candidato foi eleito como aquele que vai conduzir a carruagem real. E ali os 2 primeiros ficaram assim, impressionados, né? E aí os conselheiros disseram, por quê? Porque, de fato, ele estará levando o rei, a rainha e os futuros líderes da nação. Quanto mais longe, mais seguro. Lição de moral, né, irmãos? Nós que queremos ir para o céu, não podemos flertar com os abismos. Porque a vida ela é impressionante, ela é tentadora, e quem gosta de flertar com o pecado, com o embaraço, vai se afundar. Ou seja, Sansão é um bom exemplo do que nunca fazer ou seguir, né? Tá bom? Então, só aqui, né, dando esse acréscimo, né? Prosseguindo aqui, meus irmãos, né? Os pontos de virada, Catsbaneia, meus irmãos. Ah, aqui, essa cidade aqui, ela é um memorial, né? Porque é aqui onde os espias, né? Leia para nós, Tomé. A crise, por gentileza. A crise, capítulos 13 e 14. 12 espias enviados, 10 trouxeram medo, 2, Josué e Caleb, trouxeram fé. A rebelião, o povo recusou-se a entrar, duvidando da bondade de Deus. O resultado, a primeira geração foi condenada a peregrinar até a morte. E aí, olha só, meus irmãos, coisa interessante, né? Eles estavam há poucos dias para entrar em Canaã.
porque eles deram ouvidos aos 10 espias que trouxeram medo e que trouxeram retaliação e contenda, murmuração. Eles ficaram vagando pelo deserto durante 40 longos anos, ou melhor, 38 anos para ser exato. A somatória deu 40. Então, aqui uma grande lição para nós, né? Tá bom? E aqui também outras rebeliões. Olha só, lembra que eu falei há pouco, na aula passada, que o livro de Números ele é muito curioso, porque ele vai registrar vários episódios, várias narrativas, vários acontecimentos. Então, ele acaba sendo o enredo dos 40 anos, os grandes acontecimentos daquele momento, né? E aí temos, né, aqui os episódios do maná e das codornizes, ou seja, leia para nós aqui, Tomé. A anatomia da rebelião e arrogância. Anatomia da rebelião e arrogância. Contra o sacerdócio, Corá e 250 líderes desafiaram a exclusividade levítica. Exato, né? Aqui, que eu queria que você começasse aqui. É que não está enumerado, né? Contra o sustento, o povo despreza o maná, exige carne. Kibrote Hatavá. Contra a liderança familiar, Miriam e Arão invejaram a autoridade de Moisés. Contra o sacerdócio, Corá e 250 líderes desafiam a exclusividade levítica. E contra a santidade, Moisés fere a rocha em ira e perde o direito de entrar em Canaã. Diagnóstico. O pecado central foi a arrogância, o desafio à ordem estabelecida por Deus. Então, meus irmãos, olha que coisa linda, né? Aqui a gente vê Deus tratando com o seu povo. O mais impressionante do milagre do maná, na minha opinião, o milagre em si já é surpreendente, mas Deus dar o maná durante 6 dias e dá uma interrupção durante o 7º dia. Lembram que logo de início, eles iam no 7º dia ver se tinha maná, mas não tinha. E quando dava, por exemplo, o 6º dia, era para eles pegarem dobrado, a porção dobrada, né? Mas aqueles que pegavam a porção dobrada também em outros dias, que não fosse no 6º dia, estragavam. Mas a porção do 6º dia, ela se perdurava. Percebam, irmãos, um milagre que só vai acabar quando eles conquistam Canaã, quando eles pisam em Canaã. Ou melhor, quando eles pisam em Canaã. Então, 40 anos foi isso, né? Mas mesmo com o maná, eles ainda quiseram a carne, né? Olha a crise aqui também na própria família, hein? Lembram? Os irmãos de Moisés, né? Porque Arão e Miriam se levantam contra a autoridade. Começam a ter inveja, né? E se levantam ferozmente. Graças a Deus eles se arrependem. E aqui é o clássico episódio de Corá, Datã e Abirão, e 250 líderes, que a terra se abre e eles são tragados vivos. Percebam que dos coraitas, alguns descendentes não seguiram o próprio chefe, né? Se mantiveram. Tanto é que, olha a história aqui sendo reescrita. Uns se rebelaram e foram tragados pela terra, outros não seguiram. Por quê, meus irmãos? É como tudo acontece até os nossos dias. Depende das nossas escolhas, né? E aqui o grande episódio de Moisés e de Arão diante da rocha, que dá um mau testemunho ao povo e à santidade de Deus, né? Maculam. E aqui os dois não entram na terra prometida. Primeiro morre Arão e depois Moisés, né? Você leu aqui o diagnóstico também? Então, leu. Então, toda rebelião, toda arrogância tem a ver com a nossa independência, né, irmãos? Independência. Tem a ver com o nosso ego, tem a ver com a nossa soberba, tem a ver com essa atitude de que eu faço o que eu penso e não o que Deus deseja. Tome muito cuidado, né? A história se repete, né? Em gênero, número e grau, né?
Aqui, o funeral de uma nação, leia para nós, por gentileza. O funeral de uma geração. Os anos de silêncio, capítulo 15 a 20. Duração, 38 anos vagando em círculos. Propósito, aguardar a morte natural de todos os recenseados no Sinai acima de 20 anos. Teologia, Deus perdoou a iniquidade, a nação sobreviveu, mas não removeu a consequência, a geração morreu. Eu falei de uma nação, né? Mas é de uma geração. Obrigado, Tomé. Então, meus irmãos, aqui a gente vê mais duas coisas, né? Ó, o período encerra com a morte de Miriam e Arão. Olha só que interessante, né? A segunda geração é o renovo, lembra? 1444, né? Quando começa a história do livro, praticamente, e agora 1405. Olha só que interessante, o recenseamento de ambos, né? Aqui tínhamos 603.550 e 39 anos depois, 601.730. A diferença foi uma queda de apenas 0,3%. E a tribo que mais sofreu foi Simeão. Olha que curioso, hein? Leia para nós aqui, Tomé, essa frase, por gentileza. A tribo de Simeão sofreu a maior baixa. Praga de Baal, pior. No entanto, a fidelidade de Deus preservou o tamanho do exército de Israel quase intacto após 40 anos. Lembram que, aqui mais uma vez falando de Balaão, meus irmãos, Balaão é o tipo do profeta que se corrompe e se vende por dinheiro. Se a teologia da prosperidade tivesse um mínimo de zelo e um mínimo de temor, Balaão seria estudado por eles e eles com certeza se arrependeriam desse pecado grotesco. Porque a história de Balaão é a história de um profeta que conhece Deus, que sabe que Deus existe, que recebe dons de Deus, mas que se vende pelo dinheiro. E Balaão, mesmo depois de ser repreendido por uma mula e pelas derrotas, ainda cria um estratagema para enganar o povo de Deus. E olha que curioso, a tribo de Simeão foi a que mais sofre, dando uma ideia de permissividade. Sabe aquele negócio? Um casa-se com uma filha de um outro povo, outro casa-se também, um tem relação, o outro tem também, não acontece nada, quando vai ver, pegam várias famílias, e quando vem o castigo de Deus, são muitos que morrem. Podem ver que a maior perda foi com Simeão. Né? Curioso, não? Curioso. Então, percebam como Deus foi bondoso em preservá-los, mas como o castigo de Deus sempre foi bem claro com relação a isso. E, mais uma vez, assim como Judas Iscariotes é aquele que vai ser lembrado para sempre, e o nome Iscariotes se tornou praticamente um apelido de traidor, Balaão é também um sinônimo de profeta corrupto que se vende pelo dinheiro. Eu jamais vou me esquecer, o pastor Ernesto Nini, nas suas aulas, enquanto nos ensinava, ele dizia que o homem tem que tomar cuidado com duas barras, o homem de Deus, a barra da saia e a barra do ouro. E, meus irmãos, eu posso dizer que hoje em dia nós temos uma terceira barra tão terrível quanto essas duas, que é a barra da fama ou do sucesso, né? Do poder, né? Percebam, muitas vezes a pessoa ela não tem envolvimento sexual e não tem, muitas vezes, um crescimento financeiro, mas a fama, o poder, né? Seja pela política ou pela religião, corrompe a mente dessa pessoa, como foi o caso de Balaão, né? Leia para nós, Beatriz, por gentileza, o profeta, a jumenta e a estrela. O complote. O rei de Moabe contrata Balaão para amaldiçoar Israel. A ironia. Deus usa uma jumenta e um profeta pagão para confirmar sua aliança. A profecia em Números 24:17. Balaão prevê uma estrela que sairia de Jacó, uma visão messiânica. Nenhuma maldição pode atingir aquele a quem Deus... Aí está errado aqui. Deus abençoou. Números 23:20. Então, olha que interessante, né, meus irmãos? O texto bíblico, ao
citar Balaão mostra que ele tinha experiência com Deus. Mas perceba, irmãos, Deus tinha falado para ele, não vá. E aí vem os emissários de novo do rei de Moabe e ele diz, deixa eu consultar Deus mais uma vez, vai que Deus mude. Ora, Deus é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Então, percebam que o coração de Balaão era inclinado ao quê? Ao negócio. Então, Deus usa uma mula, porque agora já o profeta não era mais um vaso, né? Quando os profetas se corrompem, Deus levanta até os animais para falar, né? Em nome dele. E aqui a gente vê um clássico exemplo de que, né, pela segunda vez na Bíblia, a primeira é uma manifestação na serpente, né, de que ela fala, e agora, pelo poder do Espírito Santo, uma mula transmite uma mensagem ao profeta errante. Ou seja, um profeta, quando ele vira um errante, as mulas com certeza falarão. E se Deus usou uma mula, meus irmãos, se prepara, ele vai usar a gente também, viu? Fique tranquilo, né? Aqui, olha, nas aulas de homilética eu gosto demais de lembrar disso. Pastor, mas eu morro de medo. Falei, descansa. Deus usou uma mula. Deus usou uma mula, filho. Qualquer um pode ser usado nas mãos do Altíssimo, tá bom? É claro que aqui é um episódio, eu gosto de fazer essa brincadeira, né? Tá bom, meus irmãos? E olha só aqui, a conquista e compromisso na Transjordânia, né? Lembrando que eles ficaram andando nessa região, e aí eles conquistam essa região dos midianitas, dos moabitas, né? Dos amoritas. Então, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Conquista e compromisso na Transjordânia. Em Canaã, a promessa, meia tribo de Manassés, Gad e Ruben na Transjordânia. Visão militar, meia tribo de Manassés, visão militar, derrota dos reis amoritas e midianitas. Gad, o pedido, as tribos pedem para ficar a leste do Jordão. A motivação, a terra é boa para gado, uma decisão baseada na conveniência econômica. E o risco, fixaram-se na fronteira exposta, sendo os primeiros a cair no futuro cativeiro. Porque depois, né, quando o reino é dividido, vocês sabem, eles acabaram também se unindo, né, aos demais irmãos que ficaram no cativeiro. Então, eles conquistam, né, essa região. E agora, as sombras do Messias, ou seja, né, algumas tipologias que o livro trata, que lembram, de fato, o Messias. Pode ler para nós, por gentileza, Beatriz? Serpente de bronze, instrumento de juízo transformado em meio de salvação pela fé. João 3,14. A vara de Arão, o galho seco que floresceu, prefigurando a ressurreição e o sacerdócio eterno. E a novilha vermelha, sacrifício para purificação, apontando para o sangue de Cristo que limpa a consciência. Então, aqui são algumas das simbologias ou sombras messiânicas de Cristo, né? Pode ver que lá, quando Jesus falou com Nicodemos, ele cita, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Agora, lembrem-se, irmãos, aqui não era adoração à serpente, tá bom? Assim como tinham o candelabro, tinha a mesa dos pães, tinha a pia, tinha o altar, tinha o incenso, a parte de incensos, que era queimada, a mesa de incenso, tinha o Santo dos Santos, todos eram símbolos sagrados, mas que não deveria ser adorado juntamente com o tabernáculo. Aqui era só um símbolo de misericórdia diante do juízo, tá? Vocês lembram o episódio pelo qual Deus levanta aqui essa serpente? Qual foi o acontecimento? Eles tinham que olhar para a serpente. Por quê? Porque foram picados, né, por serpentes. E por que eles eram picados por serpente? Eu não me lembro. E aí, Beatriz? Não era porque eles estavam blasfemando? Então, não só blasfêmia, mas murmuração. Uhum. Quando eles pecavam, Tomé, principalmente murmurando, vinha uma serpente e picava. Aí picava a fofoqueira, picava o fofoqueiro.
Aí eles já começavam a ficar com febre, a boca, né? E eles tinham que sair correndo até. Haja serpentes para o dia de hoje, hein? Sabe que eu ficava, certa ocasião, Tomé, eu preguei sobre isso, e eu dei muita risada, porque eu pensei, né? Onde Moisés ficava? Não ficava ali, geralmente, no tabernáculo? Ele, Arão, Miriam, né? Os sacerdotes. Então, foi colocada essa serpente próximo ao tabernáculo, né? Então, muitas vezes, imaginem, tá, Tomé? Acabou o dia, no final de dia, né? Já era noite, a coluna de fogo já estava ali, né? Se acendendo. Ali estava Moisés conversando com Arão, com Miriam, e de repente chegava a Dona Maria, correndo, toda vermelha. Onde está a serpente hasteada, Moisés? Mas está ali, filha. Não estou enxergando. Olha, está ali, filha. Aí ela olhava, era milagrosamente curada. Aí vinha Arão, assim, né, dava uma cutucada e falava assim, nesses últimos 5 meses, a nossa irmã todo mês vem picar cartão aqui, né? Ou seja, eu fico imaginando esse episódio, meus irmãos. Agora, se a Dona Maria chegasse e ficasse cansada, por exemplo, ou seu José, ele morria na tenda. Ah, não vou não, morria. Percebam, irmãos, como a história se repete, né? Quando nós pecamos, nós temos hoje o quê? A serpente? Não, nós temos a cruz. Nós temos o sangue carmesim. E se a gente não for a ele de todo o coração, a gente morre no deserto, a gente morre no caminho. A história se repete ou não se repete? Lembra que Paulo fala lá em Coríntios 11 que aqueles que fazem parte da ceia, da nova aliança, em pecado, ou seja, sem se examinar, sem o autojuízo, porque a Bíblia, ela não é que ela proíbe a gente de fazer julgamento, ela proíbe a gente de fazer julgamento na perspectiva de que sejamos juízes. Mas quando a gente faz um julgamento, é baseado na palavra, mas ela já vai nos instruir para que a gente não julgue as pessoas como um juiz. Mas ela vai nos dar o direito de julgar mediante as escrituras, mas principalmente o que? O nosso coração. O autojuízo é um mandamento, não o juízo alheio. O pastor, ele tem que fazer um juízo alheio com muito cuidado, senão mesmo um pastor ele peca. Por isso que ele tem que avaliar os fatos, ouvir as partes. E diante da palavra, pela palavra, não porque ele é o veredito, ele toma uma decisão. Perceba que o nosso juízo, mesmo assim, não é um juízo nosso, é o de Deus, né? Em nós. Agora, voltando. Se eu participo da ceia em pecado, a Bíblia vai deixar muito claro que é por essa razão que uns ficam fracos, outros ficam doentes e outros partem. Interessante, não? É o episódio da serpente, ou não é? A gente só não vê o irmão espumando pela boca e em estado febril. Né? Mas eu fiquei imaginando, eu acredito que em vez em quando Moisés devia estar ali e chegava alguém desesperado, onde está a serpente hasteada, Moisés? Está ali, filho, está ali, olha ali. Aí ele caía de joelho, olhava e era milagrosamente curado. E é nessas horas que nós, ministros, irmãos, a gente não tem que olhar com o juízo temerário, sabe? Mas sim com a misericórdia, né? Tá bom? Interessante, né? A vara de Arão, né, é o exemplo do galho que está seco, né, mas ele floresce, prefigurando a ressurreição de Cristo e o sacerdócio eterno. E a novilha vermelha, irmãos, aqui é um episódio bem curioso, que eu gosto, quando dá tempo, eu trabalho um pouco mais em escatologia. A novilha vermelha, ela foi dada aqui no livro de Números como uma novilha que era feito sacrifício e era purificado todos os objetos do tabernáculo. E durante a história do povo de Deus no Velho Testamento, apenas pouquíssimas vezes na história, menos de 10 vezes, salvo engano, umas 10 vezes, aconteceu de aparecer em uma novilha totalmente vermelha. Porque quando ela nasce vermelha, que é uma coisa rara, porque geralmente uma novilha ela nasce com algumas partes vermelhas. Aí outras marrons, outras brancas. Quando nasce uma novilha totalmente vermelha, ela vai crescendo, aí vão apontando pelos brancos e mistura-se.
Então, uma novilha vermelha é uma raridade. E quando nascia uma novilha vermelha em Israel, era porque Deus estava chamando a nação à reconsagração. Olha que coisa linda. Então, a Bíblia não vai mencionar muitas vezes sobre a novilha vermelha. Mas, historicamente, na história de Israel, tem poucas vezes. E, para nossa surpresa, irmãos, agora, nessas últimas décadas, nasceram algumas novilhas vermelhas no Texas, salvo engano, se eu não me engano. E Acho que foram. Israel também tem, né? Então, isso. E foram levadas para Israel, essas novilhas vermelhas, Tomé. E agora eles estão procriando as novilhas vermelhas em Israel, e os sacerdotes estão prestando muito atenção. Por isso que o Instituto do Templo tem observado que pode ser um episódio, segundo os judeus, pelos quais eles vão fazer o sacrifício para consagrar todos os utensílios do templo para reerguerem o templo. Ou seja, para que haja o templo, vai ter que ter o sacrifício da novilha vermelha. Então, essas novilhas vermelhas, salvo engano, viu, meus irmãos, parece que nasceram no Texas, tá? Foram transportadas com todo cuidado para Israel, uma coisa assim absurda, e elas estão lá em Israel, num lugar, sendo cuidadas, né? Inclusive, depois vejam lá em Israel com a Aline, ela vai falar sobre as novilhas vermelhas. E os judeus, como eles têm lidado com isso? Eles têm lidado com a seguinte perspectiva: elas estão aqui. Já existem várias, e segundo os sacerdotes atuais, os descendentes dos coatitas, né? Lembra? Os corém. O que acontece? Eles estão vendo que não teve nenhuma contaminação de pelos brancos, etc. e tal. Ou seja, estão prontas para o sacrifício. Só que eles não estão antecipando, porque precisa ter o templo, precisa ter a construção do templo. Ou seja, são episódios que anunciam que Jesus está às portas. Porque lembra, irmãos, segundo as profecias bíblicas, para que o Senhor volte, o templo vai ter que ser reerguido novamente. E vai ter sacrifícios novamente. E o anticristo vai se assentar no trono como Messias, entendeu? Então, é bem curioso essas questões, tá bom? Então, continuando aqui. Opa. Aqui, leia para nós, Tomé, para a gente estar finalizando. O Deus da aliança. Severidade. Deus não tolera a rebelião. A incredulidade impediu o descanso da primeira geração. Bondade. A misericórdia garantiu a sobrevivência nacional e a manutenção da promessa a Abraão. Deus não o salvou para uma vida permissiva, mas para a santidade e a guerra. Então, percebam que dentro da severidade a gente vê o juízo de Deus, e dentro da bondade, o amor e a misericórdia. E ele sempre vai tratar assim com cada um em cada geração, tá bom? E a bênção sacerdotal, né? Está aqui no livro de Números. Percebam, é um livro que fala de rebelião, de revolta, de contenda, mas olha a figura sacerdotal aqui, de Arão, abençoando o povo, porque Deus nos separou para sermos bênção, e não para nos castigar. Então, leia para nós, Tomé, por gentileza. A bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Números 6, 24 a 26. São dos textos mais lindos de Números, né? E a conclusão, pode ler para nós também, por gentileza. Conclusão, as margens do Jordão. O legado, uma jornada de 40 anos que ensina sobre a severidade do pecado e a fidelidade de Deus. Dá uma pausa aqui. Então, se nós pudéssemos dizer que o livro de Números tem uma mensagem, é essa: é o juízo e a misericórdia, a severidade e a fidelidade. Então, é muito lindo esse livro nessa perspectiva, tá bom? O segundo ponto, Tomé, por gentileza. O status. A velha geração pereceu. A nova geração ergue-se pronta para a conquista. Por isso que eu gosto de chamar que a geração do deserto é uma geração de derrota, mesmo tendo um grande líder à sua frente. E a geração que nasce no deserto
é uma geração de conquista, mesmo não tendo um grande líder da envergadura de Moisés à sua frente. Josué não era tão gigante quanto Moisés, mas Josué liderou a geração da conquista. E podem ver que no livro de Josué, e em toda a trajetória daquele livro de suas conquistas, o povo de Deus tem pouquíssimos erros durante várias décadas. Olha a diferença, né? O povo de Deus, conduzido por Moisés aqui, teve muitas rameladas. Já o povo de Deus, conduzido por Josué, muitos êxitos e poucos erros. Por quê? O coração daquele povo. Isso é uma mensagem poderosa, hein, irmãos? Pode ler o último parágrafo, por favor? A aplicação. Somos chamados a confiar naquele que nos guia pelo deserto. Ponto. Se os espias fiéis estão falando, vamos conquistar, e ponto final. Se o mestre está falando, não grite com a rocha, não fire a rocha, vamos fazer, vamos seguir. Aquele que nos chamou é fiel para cumprir sua palavra, amém? E a fonte aqui é baseado na obra Conheça Melhor o Antigo Testamento. Eu gosto sempre de pôr, né, até quando eu peço para fazer os slides, para dar a fonte aqui, para que aqueles que estiverem vendo esse vídeo, ouvindo esses áudios, seja no podcast ou seja nos vídeos do YouTube e do Spotify, comprem, né, os livros aqui citados dos autores e das editoras, tá bom? Então, beleza, meus irmãos? Né? Muito legal, não? E agora vamos para um outro livro? Alguma pergunta sobre o livro de Números? Querem fazer alguma pergunta? Muito legal, né? Sim. Bem mais alguma pergunta? Não? Podemos agora ir para o próximo? Podemos. Então, vamos lá. Então, vamos aqui para o próximo. Vamos compartilhar aqui o próximo, porque agora é Deuteronômio, meus irmãos. Esse livro também é especial, né? Deuteronômio, o sermão final de Moisés, preparando uma nova geração para a terra prometida. Inclusive essa palavra, né? Deuteronômio. A gente vai ver já o significado dela, tá? Então, por gentileza, Beatriz, pode ler para nós, né? Aqui esse slide, por gentileza. Deuteronômio, o sermão final de Moisés, preparando uma nova geração para a terra prometida. Joia. Já mudou o próximo slide para você? Mudou não, tá na capa ainda. Não? Agora mudou. Mudou? Tá. É mais que uma repetição, uma adaptação vital. Nome original, Eli-Hadavarim. São essas as palavras, ou Devarim. ênfase na revelação verbal direta de Deus. Ou seja, né, o nome do livro de Deuteronômio na Bíblia hebraica é As Palavras, ou são estas as palavras, dando uma ideia, mais uma vez, Moisés, guiado pelo Espírito Santo, falando, vamos prestar atenção nas palavras de Deus, no que ele nos ensinou, dando essa ênfase verbal, no sentido, Deus já falou conosco, Deus já nos ensinou, então vamos nos atentar ao que ele falou. E aqui na Septuaginta e na Vulgata, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Deuteronômio. Segunda lei. Então, só uma pausa, né? Recebe esse nome porque Deutero é segundo, ou novamente. Então, Deuteronômio seria a apresentação de novo daquilo que já foi dado. Não é segunda lei, tá? Não é segunda lei. Podem ver que nós estaremos estudando os livros apócrifos, né? Mas os católicos não chamam de apócrifos, porque eles não podem dizer que aquilo lá são livros fora do cânon. Eles vão dizer que são deuterocanônicos. Ou seja, são livros apresentados novamente, ou de novo, mas que pertencem ao cânon. Para nós não é assim. E para a Bíblia judaica também não, tá? Então, leia para nós aqui essa frase, por gentileza, Beatriz. Não é uma redundância, mas uma reafirmação da lei sinaíta adaptada para as novas circunstâncias de Canaã.
sinaíta do Sinai, né? Ou seja, uma lei do Sinai. Então, ele não está readaptando, remontando, ele está reprisando. E também não é redundância, mas é aquela didática paterna de querer ensinar a esse povo que ficou 40 anos no deserto, que vai agora entrar em Canaã. E vocês têm que lembrar que esse povo é o povo que era menos de 20 anos que sai do Egito e que agora nasce um novo contingente no deserto. Ou seja, eles não experimentaram muita coisa como foram aquele povo do Egito. Eles experimentaram de uma vida aqui no deserto. Então, leia para nós o insight, por gentileza, filha. Insight. Enquanto um pseudo-autor copiaria Êxodo, Moisés elabora e expande a lei original para enfrentar os desafios de uma vida sedentária, agrícola e urbana, diferente da vida nômade do deserto. Aqui é um ponto-chave no livro, irmãos. Vocês têm que lembrar que Abraão, assim como os patriarcas, eles eram seminômades. Eles não eram totalmente nômades, eram seminômades. Eles ficavam numa região, depois mudavam para outra região, mas eles viviam em tenda. O povo de Deus no Egito, eles foram para lá e ficaram 400 anos, pouco mais do que 400. E agora eles saem, eles estão no deserto também como nômades. Agora eles vão conquistar a terra, ou seja, eles entrarão numa vida sedentária. Sedentário aqui não tem a ver com o sedentarismo nosso de ficar sentado numa cadeira. Sedentário tem a ver, a palavra é estabelecido num lugar. Quando a gente usa esse termo hoje nos nossos dias, é porque você é sedentário, você não sai do lugar. Mas o que é vida sedentária? Seria com sede em algum lugar. Ou seja, você mora numa casa. E essa casa, com certeza, terá uma vida agrícola e urbana próxima. Ou seja, eles saem de uma vida de tenda agora para uma vida urbana. Inicial, mas é diferente. Então, Moisés está preparando agora esse povo para a sua nova fase. Tá bom? Pode ler para nós, filha, por gentileza? O mensageiro e o momento histórico. Êxodo do Egito, 40 anos no deserto, 1º de fevereiro de 1405 a.C., início do discurso. Assim como o livro de Números retrata um período de 39 anos, ou praticamente 40, vários episódios, a gente entende que Moisés possivelmente escreveu ele por aqui, retratando esse período. Agora vem esse segundo livro, ou que trata desse episódio, que na realidade é o 5º livro. Então, ele começa esse discurso, provavelmente aqui. Né? Então, leia aqui para mim, irmã, por gentileza, essa parte. Defesa da autoria. Escrita na primeira pessoa por Moisés, confirmada por Jesus em Mateus 19:8 e João 5:46. Mais uma vez, meus irmãos, só lembrando, né, que nós acreditamos nisso e ponto final. Mais uma vez, lembrando que a hipótese documentária para nós não é algo plausível, tá bom? E outra coisa, irmãos, se Deuteronômio tivesse sido escrito por alguém nos dias de Josias ou mesmo Esdras, não teria nenhum problema. O problema está porque está sendo escrito na primeira pessoa, como Moisés falando. Quando Moisés escreve Gênesis, ele escreve como Abraão, mas ele não, a maneira em que ele narra Abraão, não foi como se Abraão estivesse escrito, tá? Perceba, o escritor de Gênesis mostra a vida de Abraão, os acontecimentos dos patriarcas, mas não mostra Abraão escrevendo. Por quê? Porque seria contraintuitivo dizer uma coisa que não foi. E aqui no livro de Deuteronômio, se realmente fosse alguém escrevendo em nome de Moisés, é uma desonestidade espiritual e intelectual. E se alguém escrevesse, sendo alguém guiado pelo Espírito Santo, como foi Moisés escrevendo do Êxodo, com certeza não estaria na primeira pessoa. Entenderam? E eu te pergunto,
E se fosse o último profeta, Malaquias, escrevendo Deuteronômio, nenhum problema, meus irmãos. Ou seja, o Espírito Santo não poderia ter dado a inspiração para Malaquias? Claro que poderia. Qual o problema? Nenhum. Só que eu tenho certeza que se Malaquias escrevesse aquela história pelo poder do Espírito Santo, porque, meus irmãos, o mesmo milagre que acompanha todo o Velho Testamento, ou seja, o poder de Deus que está em tantos episódios do Velho Testamento, não seria nem um pouco diferente de vir sobre um profeta. Amós, Joel, Malaquias. Só que ele não escreveria na primeira pessoa, porque isso está, né, isso seria um confronto da legitimidade, entendeu? E outra coisa, Jesus e os apóstolos confirmam, meus irmãos. Então, aqui para nós é a máxima. E se Jesus tivesse um pezinho atrás, com certeza, jamais ele iria autenticar palavras, por exemplo, de Deuteronômio. Só fazendo uma última citação, o próprio livro do Ellison mostra, como outros escritores, que Deuteronômio era o livro que mais Jesus e muitos apóstolos mais citavam. Ou seja, era o livro predileto da igreja primitiva, e de Jesus e dos apóstolos. Entendeu? Então, percebam, não faz sentido, né? E pode ler aqui para nós, irmão, por gentileza? O capítulo 34, Morte de Moisés, é um apêndice histórico adicionado posteriormente, provavelmente por Josué. Normal, né? Como que Moisés vai escrever a sua própria morte? Então, aqui a gente não tem nem dúvida. E pode ver que aqui, olha só, como não há nenhum problema intelectual sobre isso, porque seria de uma baita ignorância Moisés escrever a sua morte, né? Então, percebam que quando escreve na primeira pessoa, porque de fato foi Moisés que escreveu, talvez não foi Moisés que relatou com a sua pena, ele citou, porque, irmãos, a gente tem que lembrar que aqui ele está próximo dos 120 anos, tá bom? Então, percebam, irmãos, será que ele estava ainda escrevendo, ele estava enxergando, ou alguém escreveu para ele? Nenhum problema. Quem sabe o próprio Josué, né? E por último aqui, filha, leia para nós, por gentileza. Israel estava acampado nas planícies de Moabe. Moisés morreria apenas 30 dias após iniciar esse sermão. Ou seja, próximo da morte. Aqui, ó, Campinas de Moabe, irmãos. Essa é uma região, aqui na Transjordânia, irmãos, que tem um altiplano, tá? É bem alta aqui. Então, quando você está nessa região, você consegue enxergar quase que todo Israel, o mar da Galileia, o Rio Jordão, o Mar Morto, e dependendo do lugar que você está aqui, você pode até, salvo engano, enxergar até o Mar Mediterrâneo, viu? E é bem curioso que Moisés estava aqui nessa região, bem em frente àquilo que nós temos como os dois grandes montes, Ebal e Gerezim, próximo ao Vale de Siquém, que é o Monte da Bênção e o Monte da Maldição. Ou seja, Moisés estava com, né, o povo dele ali, contemplando o Monte Ebal e o Monte Gerezim, Monte da Bênção e o Monte da Maldição. E o sol se pondo diante deles. Ou seja, olha que lição, né? Dando esse último discurso, chamando o povo a lembrar da lei e dizendo, olha, escolham a vida e não a morte. E olha que curioso, o Monte Ebal, salvo engano, é o monte maior, que é o Monte da Maldição. E o Monte Gerezim é o menor, que é o da Bênção. Olha só, o Monte Ebal ele é de calcário, não tem vida nele. E o Monte de Gerezim é menor, e ele tem vida, ele tem árvores. Olha que interessante, né? O Monte da Maldição ele é maior, mais suntuoso, mas é estéril. E o Monte da Bênção ele é menor, mas ele tem vida. Será que foi à toa, né, que Moisés deu esses nomes? Né? Creio que não, né, irmãos? Em tudo há uma lição divina para nós, tá bom? E aqui, uma nova geração, um novo desafio. A geração do Êxodo, leia para nós, Bia, por favor. Falhou em Cades Barneia, marcada pela idolatria do Egito. E pelos pecados, de uma forma geral, né, do Egito. E os pecados novos praticados no deserto. E a geração da conquista? Cresceu no deserto, pronta para a guerra. Ou seja, olha aqui, a geração de derrota e a geração de conquista. Mas percebam que Moisés não foi um derrotado. Percebam, irmãos, Deus pode levantar pastores para cuidar de povos muitas vezes derrotados, viu?
e Deus pode levantar outros pastores para fazer desses povos conquistadores. Me explica isso, pastor. Eu não sei. Isso daqui está na agenda do divino, tá bom? Qual desses dois você prefere? Meus irmãos, não tem nem dúvida, né? Eu quero conquistar Canaã, né? Mas vai saber se Deus me pôs aqui, para ser o Moisés do deserto. Mas foi esse Moisés do deserto que mapeia toda a história desse povo aqui no futuro. Ou seja, não tem gente pequena, não tem por acaso, né? Não tem coincidência, o que existe é a Jesuscidência, que nem um professor meu do seminário dizia, né? Então, o objetivo do Deuteronômio, Fia, para a gente concluir o livro? Preparar o povo para a transição de nômades para sedentários. Alertar contra o perigo da prosperidade da idolatria cananeia. E renovar a aliança sinaíta com aqueles que eram crianças no Êxodo. Exato. E aqui, né, mostrando, olha, cuidado com os cananeus. E aí, eles conquistam Canaã, vem o livro de Josué, e depois vem Juízes. Eles tomaram cuidado com essas instruções? Não. Qual foi a pessoa que pôs em ordem isso daqui? Depois de alguns séculos, Deus levanta um homem chamado Samuel, que começa a organizar a casa, e depois Deus levanta um rei, que é Davi, que arruma essa casa, que durante séculos foram desprezados pelos próprios servos de Deus. Tá bom? Mas percebam, irmãos, a história vai, né, sendo recriada e Deus vai levantando uma nova geração. A arquitetura da aliança, né? Leia para a gente rapidamente, irmã, já estamos concluindo. De cima para baixo? Isso. 1. Preâmbulo. Capítulo 1, do versículo 1 ao 5, identificação do rei. 2. Histórico, capítulo 1, versículo 6, e capítulo 4, versículo 49. O que o rei fez pelo vassalo. Aqui, meus irmãos, a inteligência artificial pôs rei e vassalo, tá? Ele usou um termo da Idade Média, né? Mas, na realidade, aqui é os líderes por seus servos, tá? Né? Então, a identificação do rei, a identificação dos seus líderes, né? Os profetas. E não que ele não falasse, o livro não mencione o termo rei, mas ele vai dar instruções futuras sobre os reis. Só que, assim, vassalo é um termo da Idade Média, né? A inteligência artificial aqui deu um pulo para a gente, tá bom? Então, deu desconto, tá? 3. Estipulações, capítulo 5 ao 26. Leis gerais e específicas. 4. Sanções, que é capítulo 27 a 30. Bênçãos e maldições. E 5 testemunhas, capítulo 31 ao 34. Continuidade e hino. Então, essa é a divisão, né, que o nosso querido irmão Stanley Ellison coloca. Cada livro, como eu já mencionei, faz uma divisão diferente. Nenhum deles está errado, eles se completam, tá bom, meus irmãos? E leia aqui para nós, filha, por gentileza. A estrutura espelha os tratados do século XV a.C., confirmando a antiguidade do texto e refutando teorias de autoria tardia. Ou seja, né, mostrando um pouco disso. E aqui, o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio segue a estrutura formal de um tratado de aliança, moldando a relação entre Deus e seu povo. É mais pode ver que tem os acontecimentos do povo, a história dos povos, acertos de alguns, o erro de outros, o castigo de uns, severidade de Deus, a misericórdia de Deus, a manutenção do povo de Deus, mesmo no deserto, com todas as suas fraquezas, e a perpetuidade de Deus cumprindo a sua palavra. Então, perceba, é lindo demais, né? Tá bom? A lei no intelecto versus a lei no coração, né? O êxodo é a lei sinaítica, o tom é a intimidação policial e judicial, o foco é o intelecto e a obediência externa, a ênfase, a letra da lei. Deuteronômio é um sermão, o tom, exortação pastoral e paternal, o foco, a consciência, o coração e o afeto, a ênfase, o espírito da lei, para que te vá bem. Ou seja, percebam que aqui, no início, é mais um tratado legal, é mais uma instrução inicial, e aqui é aquele terno do coração que o pai chama, e o pastor chama para perto os filhos e ensina, né? Amar é visto aqui como um 10º mandamento e a motivação latente de todos os outros, tá bom? E, assim, pode ver que nasce daqui o Shema, que é aquela, ouve Israel, Senhor teu Deus.
E pode ver que aqui em Deuteronômio vai ter muita ênfase, né? Ensina o teu filho, inculca o teu filho, escuta, né? Ou seja, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. 6,4. Unidade composta refere-se a uma unidade que contém pluralidade, como um cacho de uvas em uma só carne. Gênesis 2:24, dando dessa unidade composta, né? E aqui, Yeaked versus Yeshad. Moisés não usou Yeshed, singularidade absoluta. A gramática deixa espaço para a revelação futura da Trindade, ou seja, né, mostrando aqui esse lado mais da divindade, da Trindade entre nós, tá bom? Mostrando esse lado de único Senhor, não como algo singular, mas algo no espaço mais dentro dessa pluralidade da Trindade, tá bom? Desse espaço, não que seja plural, mas podem ver que todo o Velho Testamento vai mostrar essas facetas. A hora profetiza sobre o Messias, o Filho do Homem, mostra Deus como um terno, mostra o Espírito de Deus, sempre dando essas nuances, como está lá em Gênesis, né? Façamos o verbo no plural, né? Dando essa ideia do espaço para a revelação futura da Trindade, tá bom? E aqui o Senhor requer de ti temor, são bases do livro, né? Reverência, reconhecer quem é Deus, andar em obediência, seguir os caminhos do amor, serviço, dedicação com todo o coração e alma, e guardar, cumprir os mandamentos para o próprio bem, ou seja, obedecer, né? Estas são as 4 leis espirituais de Israel, Deuteronômio 12:14, resumindo a essência. Não estou conseguindo ver aqui a essência. O que está escrito? A verdadeira religião. Obrigado. Tem um ícone aqui que me impede de ver. Obrigado. Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta até agora? Para a gente só concluir Deuteronômio, a teologia do amor. Deus escolheu Israel por amor. Israel deve escolher Deus também por amor. Perceba que Deuteronômio vai usar esse lado do amor. O Êxodo é um pouco mais ali, a parte legal. Não é que não tem amor, mas traz os mandamentos mais dentro desse critério. Deuteronômio, que está reprisando novamente a lei, tem esse lado mais terno, mais afetivo. Deus amando Israel, mencionando 5 vezes, ordem para o homem amar a Deus, menciona 12 vezes, amar o estrangeiro, elevado a dever religioso, ou seja, o amor está em pauta, o amor a Deus e o amor ao próximo, né? Em Deuteronômio, a obediência não é uma transformação comercial, mas uma resposta emocional à graça divina. O amor é a força motriz que previne a idolatria. Irmão, sem amor a gente não consegue ter uma religião adequada, né? O que impacta a nossa vida e a vida dos outros é o amor. Não é conhecer a lei, nem ter dons, mas é amar, né? A justiça social e direitos humanos é uma lei protetora dos vulneráveis, órfãos e viúvas, o estrangeiro, a mulher e a família, né? Pode ver que esses são critérios também que o livro deixa bem claro. Órfãos e viúvas tem que ser cuidado, o estrangeiro, porque Israel também foi estrangeiro no Egito, e a mulher e a família dando essa ideia de dignidade, elevando o papel da mulher, não de subserviência, nem de autoritarismo, né? Mostrando que a mulher e a família é a base de tudo. A motivação da lei é a memória da escravidão. A liberdade exige compromisso. Tem mais alguma coisa depois de compromisso? Não, né? Compaixão. Opa, desculpa, existe compaixão. Obrigado, Fia. Eu não consigo ler aqui. E, por último, né, ética da liderança. Juízes precisam ser imparciais. Proibição absoluta de suborno, pois cega os olhos dos sábios. E os reis não acumulam poder militar, cavalos, não acumulam alianças pagãs, mulheres, não acumulam riquezas pessoais e ouro. Aqui reis seriam os líderes, tá, irmãos? Sacerdotes, os príncipes e os futuros reis também, né? O líder ou o rei deveria escrever a sua própria cópia de lei e lê-la
todos os dias. O líder deve ser um estudante da palavra, não um tirano, né? Mostrando aqui, no caso, o slide colocou reis, mas seriam mais os líderes da nação, sejam eles espirituais ou políticos, né? Como o caso dos juízes, tá bom? A justiça criminal e ética de guerra, temos a lei do talião, né? Olho por olho, e a santidade da vida, né? Aqui na lei do talião, olho por olho, o propósito é restrição judicial, a punição deve ser proporcional ao crime, não uma licença para vingança pessoal, mas um limite para impedir a violência desmedida. E dentro da santidade da vida, a guerra, Israel agia como executor do juízo divino contra a corrupção cananeia. Inocentes, derramar sangue inocente contaminava a terra. Crimes sem solução exigiam expiação da cidade mais próxima, capítulo 21. E a aliança palestínica, bênção ou maldição, né? A obediência, a bênção e prosperidade, permanência na terra, e a desobediência, a maldição e doença, dispersão mundial. A promessa de restauração, 30, do 1 ao 5, Deus promete que mesmo após a dispersão total de uma extremidade da terra a outra, ele ajuntará Israel novamente quando se voltarem para ele. Tá bom, meus irmãos? E aqui temos a parte, né, do profeta, né, que Moisés é um profeta semelhante a Moisés. Aliás, desculpem, Jesus, né, é um tipo... Moisés, desculpe, estou correndo por causa das horas, né? Moisés é um tipo de Jesus, né? O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, semelhante a mim, e a ele ouvireis. Pode ver, meus irmãos, ó, coisa linda, né? Na primeira pessoa. Então, Moisés foi um libertador, legislador e mediador da aliança. Jesus é o cumprimento, perfeito mediador da nova aliança. Há uma conexão. Jesus venceu a tentação no deserto, citando Deuteronômio 3 vezes. Percebam que até mesmo para vencer o diabo, Jesus usa Deuteronômio. Está entendendo, irmãos? É o texto de Deuteronômio, na boca de Jesus. Então, né? O legado nas margens do Jordão, Moisés morre no Monte Nebo, vendo a promessa de longe, Josué assume o comando. Deuteronômio não é apenas um livro de leis antigas, é um convite atemporal para escolher a vida. É o documento que transforma uma multidão de escravos em uma nação santa unida por uma aliança de amor com o seu Criador. Terminamos Deuteronômio. Tudo bem, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Deixa eu escolher um livro para fazer o trabalho, hein? Esse um é mais gostoso que o outro, né, Bia? E você vê, Beatriz, quando a gente lê a Bíblia na sua ordem, já é legal. Mas quando a gente tem essas informações, a gente é presenteado por Deus, né? A gente, assim, me permita, tá, irmãos? Fazer uma teologia, estudar teologia numa cozinha histórica, reformada, ortodoxa, é tão gostoso. A gente não está querendo inventar nada. A gente está aprendendo com os judeus, a gente está aprendendo com a história da igreja, os pais da igreja, e a gente só está mergulhando no texto, no contexto, né? E acreditando nessa tradição boa. Só isso. Ou seja, a gente está resgatando a Bíblia, na sua essência. É lindo, né? Dá mais vontade de ler, não dá? A gente leu agora esses 5... Eu confesso para vocês, estou dando aula para vocês, eu estou na minha leitura diária em outros assuntos, né? Mas dá uma vontade de ler esses textos de novo, de ficar meditando sobre eles, sabe? Ruminando. Maravilhoso, né? Tá bom? Então, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Vamos para o último módulo rapidinho e a gente vai fazer agora a introdução dos livros históricos, tá? E a gente fecha a aula de hoje. E querendo Deus, eu queria ter dado Josué, mas não vai dar tempo. Porque a gente só vai para a introdução e a gente fecha, tá bom? Okay. Fechado? Fechado. Então, eu vou parar aqui nossa gravação, vamos para uma aulinha curtinha e a gente fecha. Então, até já.